Amém? Livro do profeta Daniel, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Então, trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres, suas concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzisse os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e os seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e no dia de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto, espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e te dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu, aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Senhor, essa é a tua palavra. Poderosa, majestosa, preciosa, imutável. Palavra que cura, palavra que liberta, palavra que salva, palavra que renova, palavra que edifica, palavra que consola, palavra que transforma situações, palavra que muda circunstâncias, palavra poderosa para fazer o que lhe apraz. E é debaixo da supremacia da tua palavra que estamos aqui nessa noite, Senhor. O vaso é de barro, o vaso é pequeno, mas nós somos teus. Essa igreja é tua. Esse povo te pertence. Por isso, Senhor, faz o que tiver que fazer. Faz aquilo que está no teu coração aqui nessa noite. Manifesta o teu poder, a tua graça, o teu mover. E que saiamos daqui completamente diferentes. Não pelo poder que em nós opera, porque nós não somos nada. Mas pelo poder da tua palavra. Porque tu estás neste lugar. E o Senhor é grande. E o Senhor é poderoso. E a voz do Senhor é como o som de muitas águas, Senhor. Importa-nos ouvir a tua voz. Que todo espírito de distração, que tudo aquilo que não pertence ao Senhor, seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus, e que haja ouvidos abertos para ouvir a tua palavra, e que só a tua palavra seja audível neste lugar. Essa é a intencionalidade do nosso coração, e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar.
Interessante que nós vamos dialogar nessa noite sobre uma palavra que tem por tema, o tema do que nós vamos dialogar nessa noite tem por título: És tu aquele? E a concepção desse texto começa com uma pergunta: És tu aquele? E como vocês sabem, eu vou fazer a contextualização histórica para que nós possamos chegar até o texto base. É interessante a gente pensar em todo o contexto dessa palavra de Daniel capítulo 5. E o contexto dela é que aquele povo, o povo que estava aqui, ele tinha passado por um processo da parte de Deus. E qual foi o processo para que eles chegassem e para que essa história acontecesse? E aí eu estou achando que eu sou gatinha, que não vou precisar de óculos. Mas apesar de ser gatinha, eu vou precisar de óculos. Dentro dessa concepção da palavra, há 3 situações. A primeira delas é a situação moral de Judá, desse povo aqui que estava envolvido. E que situação era essa? Após a deposição de Joaquim, ele ascende ao trono. E quando Joaquim ascende ao trono, por intermédio de Neco, faraó do Egito, ele faz muitas perversidades e várias coisas que não agradavam ao Senhor. E no ano mais ou menos de 606, quem está no trono é Nabucodonosor. Ora, Nabucodonosor, ele era alguém que era o homem de guerra. Ele era o rei da Babilônia. E ele era o filho mais velho de um grande general que foi Nabopolassar. E o que acontece com Nabucodonosor? Nabucodonosor foi um rei extremamente próspero. E ele fez da Babilônia, naquele momento que ele estava no reinado, uma grande potência bélica. Os outros povos tinham medo da Babilônia. Falavam, ora, Babilônia, a grande Babilônia de Nabucodonosor, é algo que nós devemos ter medo. É um império que coloca medo. E dentro dessa concepção desse império de Nabucodonosor, dessas situações todas, Nabucodonosor, ele faz uma incursão contra o povo de Deus. Mas não há nada que aconteça com os servos do Senhor, com o povo de Deus, que o Senhor já não tenha falado. Porque Deus é um Deus de livramento. Deus é um Deus que fala com o teu povo. Há profeta no meio do povo de Deus. E o Senhor tinha usado Jeremias para falar com o povo. Olha, Jeremias libera uma profecia dizendo assim, olha, é preciso que vocês se atentem, se voltem para o Senhor. Porque senão ele vai permitir o cativeiro. Mas o povo não dá ouvidos à voz de Deus. E aquilo que o Senhor fala acontece. E infelizmente, aquele povo se torna cativo. E qual foi o contexto histórico que esse cativeiro? Nabucodonosor, quando vai sitiar a cidade, o que acontece? Ele faz 3 incursões contra o povo de Deus. Na primeira delas, o Império Babilônico leva o quê? Os tesouros da casa do Senhor. Na segunda incursão, Nabucodonosor, ele leva não apenas a questão dos tesouros, mas ele deporta os nobres da casa real. E dentre esses nobres, se achavam eles dentre esses nobres de Judá, se achavam eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, do contexto que nós lemos. E quando Nabucodonosor, ele vai e ele pega os nobres, o que ele queria com isso? Ora, você vai dizer, um rei que vai sitiar uma cidade, ele vai querer tesouros. O rei que vai sitiar uma cidade, ele vai querer ouro, prata. Por que ele pega os nobres? Por que ele pega o povo? Porque a questão aqui estava para além dos bens materiais. Porque o inimigo sabe que quando aprisiona um povo, e isso perpassa pela questão do seu povo, do que nós chamamos de aculturação na sociologia, isso é uma mudança de mente. Ou seja, ele queria pegar os nobres, ele queria pegar aquele povo e mudar a sua mente e para que trabalhasse com eles. Essa foi a segunda incursão. Na terceira incursão, o que acontece? Nabucodonosor vai e queima e destrói o templo em Jerusalém. Bem como os muros da cidade,
bem como tudo fica derribado. Nabucodonosor pega o restante dos utensílios da casa de Deus e leva para a sua divindade Babilônia. Bota no templo de Marduk. E aí, o que acontece? Aí o cativeiro babilônico do povo de Deus. E você diz, Érica, por que você está dizendo isso tudo? Para que você entenda a palavra do Senhor e para que você entenda o que nós vamos dialogar sobre Daniel e na sua postura. Nessa segunda incursão, quando Daniel vai junto, ele começa a assistir na Babilônia. E o que acontece nesse período? E de repente você já deve saber disso. Daniel não se contamina. Ali uma tentativa de aculturação. E o que é aculturação? Aculturação é sobreposição de cultura. É alguém que quer tirar a sua forma de ser. É alguém que quer tirar o jeito que você veste, aquilo que você fala, quer te colocar outro tipo de hábitos e costumes. O tempo mudou, mas a incursão do inimigo continua a mesma. Ele continua querendo fazer uma aculturação comigo e com você. Ele continua querendo que a gente perca a identidade do nosso povo, a identidade, a nossa essência. Os jovens têm um desafio muito grande quando entram na universidade. E aí eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque vocês sabem que eu sou do meio acadêmico. E é muito complicado quando nós estamos incluídos e imbuídos do meio acadêmico, porque parece que a gente chega na universidade e muitos dos jovens acham assim, olha, eu descobri a pólvora. Ora, o conhecimento científico é tudo aquilo que eu preciso. E a gente começa a achar que quem não tem conhecimento científico, a gente começa a achar que aquele que não sabe, aquele que tem um senso comum, já não é mais digno da nossa anuência, do nosso conhecer. É claro que é muito importante conhecimento científico. Eu faço parte da academia. Sou uma pessoa que estudo, pesquisadora. Sei a realidade da academia e sei a necessidade da ciência. Mas a palavra do Senhor diz que sabedoria eu não pego em livro. Porque sabedoria é só Deus que dá. A inteligência, o conhecimento, nós vamos pegar nos bancos acadêmicos. Agora, sabedoria, a gente deve pedir ao Senhor. Daniel não tinha só sabedoria. Daniel era alguém que tinha conhecimento, por isso foi levado. Daniel é alguém que era douto, ele era verso em todas as questões da ciência. Aqui vai dizer, e os relatos vão dizer, que ele aprende a língua dos caldeus, e a língua acádia era algo muito especial. Ele perpassa pelos palácios como um nobre, mas ele não permite que aquela situação fizesse uma mudança de mente nele. Ele sabia quem ele era. Independente daquela posição que ele estaria, ele sabia assim, eu sei a quem eu sirvo. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. E você? E eu? Será que as posições da vida têm nos tirado a essência de quem nós somos? A gente começa a achar que nós somos muita coisa quando a gente recebe um emprego novo, algo novo, quando tem alguma coisa. Tem gente que se corrompe por muito pouco. Daniel estava todo naquele contexto, mas ele permanecia fiel ao seu Deus. Eu não vou me contaminar com as finas iguarias do rei. Temos um desafio, que é a não contaminação. Temos um desafio, que é permanecer, apesar de todo o contexto. Mas a Bíblia fala que os anos passam. E os anos passam, Daniel está ali, passa por muitas coisas naquele palácio, passa por muitas coisas do Império Babilônico. E quando os anos passam, Nabucodonosor morre. E quando Nabucodonosor morre, o que acontece após essa questão? Nabucodonosor morreu, o seu filho, Evil-Merodach, fica no trono. Só que Evil-Merodach não era homem de guerra, era alguém fraco. Era alguém que não tinha aptidão bélica. E aí Evil-Merodach morre. Quando Evil-Merodach morre, a sua irmã, Nitocris, deveria ficar no trono. Mas era uma mulher, e a gente sabe como eram as questões de gênero. Muito mais densas na antiguidade. Então Nitocris não fica no lugar do seu pai e no lugar do seu irmão que morreu. E quem deveria ficar pela questão da sucessão seria o seu marido, Nabonido. Mas os registros também históricos vão dizer que Nabonido não era um homem de guerra.
E aí quem fica é o seu filho. E é esse filho que é o filho que nós lemos aqui. Entenderam a necessidade do contexto? Para que vocês entendam tudo aquilo que aconteceu, até que Belsazar ascende ao trono. Nitoques não fica, Nabonido não fica. Vem o neto, Belsazar. E esse neto, ele se achava muito grande. Afinal de contas, seu tio não ficou. Afinal de contas, seu pai não fica, sua mãe não fica. No contexto hoje, da atualidade, dizia assim, ele estava se achando, se sentindo. Eu sou o cara, eu estou no trono. E quando ele chega no trono, quando ele se assente, aí está o capítulo 5. Porque vai dizer que ele dá um grande banquete. E quando ele dá o banquete, ele lembra lá daqueles utensílios que eu falei lá atrás, que o seu avô, Nabucodonosor, trouxe do templo. E aí, numa festa pagã, ele diz assim, eu vou fazer uso de tudo aquilo que lá o meu avô pegou. E ele pega os utensílios sagrados, santos, e traz para que na presença dos mil, eles pudessem beber vinho. Mas o Senhor não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. E quando alguém mexe com algo santo, com algo da parte de Deus, a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Eu vou repetir para que você tenha a oportunidade de dar um glória, porque isso é profundo demais. Quando alguém mexe com algo que é de Deus, separado por Deus, a batalha não é minha e a peleja não é nossa. A peleja é do Senhor. Você é separado por Deus? Você pertence ao Senhor? A sua vida é de Deus? Então, se alguém mexe com você, minha irmã e meu irmão, a peleja não é sua, a peleja é do Senhor. Porque Deus se levanta para intervir e Ele continua intervindo. Por isso, descanse teu coração. O general que nunca perde uma batalha continua no trono e ele se levanta. Se você entrou aqui nessa noite com o coração temeroso, são tantas coisas que tem vivenciado, tantas dores, tantas situações. Eu quero dizer uma coisa para você. A sua peleja é do Senhor. A peleja é do Senhor. A peleja é do Senhor. Alegre o seu coração, porque Deus intervém nas suas guerras. E aí o negócio fica estreito. Porque diante daquele banquete, a palavra diz que de repente eles começam a beber vinho, versículo de número 5, capítulo 5, versículo 5. E no mesmo instante começa a aparecer dedos como da mão de um homem escrevendo na parede. E aí o fortão, o valentão, o bonitão, Beltesazar começa a ficar com medo. Porque quando Deus intervém, não há quem possa ficar de pé. Porque quando Deus intervém, não há quem possa ficar de pé. Quem pode contra o Senhor? Quem pode contra o Senhor? Quem pode contra o teu Deus? E aí quando o Senhor intervém, a palavra vai dizer que ele muda o semblante, ele começa a relaxar os joelhos, ficou com medo, começou a tremer. E aí ele diz assim, olha, quem me revelar o que está escrito ali, vai receber tudo aquilo que o dinheiro pode dar. E aí vem gente de tudo quanto é dia, porque dinheiro envolvido, né? Vem gente de tudo quanto é lado. E a Bíblia fala que ninguém podia interpretar. Entra sábio, entra caldeu, entra o maioral, porque tem coisa que só Jesus faz. Ah, eu vou repetir. Porque tem coisas que só Jesus faz. E aí entra todo mundo e fica tentando fazer e perturba o semblante do rei. Ele muda o semblante, mas aí a rainha mãe entra em jogo. E por que a rainha mãe entra no jogo, versículo de número 10? Porque ela lembra do que ela já tinha vivido. Porque aquele que já viu o Senhor trabalhar,
jamais esquece. Aquele que já viu a manifestação do poder e da presença do Senhor, jamais esquece. Aquele que já experimentou a manifestação graciosa, o milagre, a intervenção divina, pode acontecer qualquer coisa, mas naquela hora ele lembra assim, eu lembro do que o Senhor já fez por mim. Eu lembro do trabalhar do Senhor. Será que você tem esquecido o que o Senhor já fez por você? Será que você tem esquecido de quanto Deus interveio na tua vida? Eu não sei o que você tem passado, mas você chegou até aqui. Eu não sei o que você tem vivido, mas a mão do Senhor tem te dado livramento. Olha para a sua história, olha para a sua vida. O Senhor te trouxe até aqui. E a rainha mãe, versículo de número 10, vai dizer que por causa do que havia acontecido ao rei, ela entra na casa do banquete. E ela diz assim, olha filho, fica turbado não. Não se turbe o teu semblante. Há um no teu reino. Há um no teu reino. Há um homem diferenciado. Há alguém aqui que não se rendeu. Há alguém no meio que tem o Espírito dos deuses. Há alguém que quando abre a boca o Senhor fala através dele. Há alguém no nosso meio aqui que pode não ter nada, mas que quando abre a boca o Senhor se manifesta. Os anos tinham passado. Nabucodonosor era morto, Daniel já era um idoso, mas aquilo que ele tinha não envelhecia. A presença do Senhor. A presença do Senhor. O que faz a diferença é a presença do Senhor. O que te leva a lugares inimagináveis é a presença do Senhor. O que faz você entrar onde não era para entrar é a presença do Senhor. O que faz a porta abrir é a presença do Senhor. Não é a sua inteligência, não é a sua potência, não é como você fala, não é o que você tem, não é como você veste. É a presença que faz a diferença. É a presença. Porque quem tem a presença entra onde ninguém entra. Quem tem a presença faz o que ninguém faz. Porque é a presença. Tem gente se importando com muita coisa. Mas importe-se com a presença. Porque a presença traz o milagre. A presença gera o milagre. Que não nos falte a presença. Porque no dia difícil alguém vai dizer assim, eu conheço alguém. Eu sei de alguém. Ele não tem nada, mas ele tem a presença. Então ele tem tudo. Se importe com a presença. Busque a presença. Anele pela presença. A presença gera o milagre. E é interessante que quando Daniel... Mas antes disso, Nitoques fala isso. E aí ela vai entregando as características desse ser diferenciado no meio da Babilônia. Ela não fala assim, foi alguém que chegou aqui e aprendeu a nossa língua. Foi alguém que chegou aqui e sabia. Ela disse, é alguém que tem inteligência, sabedoria e luz. Inteligência, sabedoria e luz. 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 Porque onde um homem e uma mulher de Deus entra, tem que manifestar a luz. Nitoques não servia ao Senhor. Mas não precisa servir ao Senhor para saber que alguém tem a luz diferenciada. As pessoas ultimamente costumam falar outra coisa. No ambiente que eu ando diz assim, tem uma energia boa. É assim que eles falam. Fulano de tal tem uma energia boa. Tem um negócio. Eles não entendem que negócio é esse, mas eu e você entendemos. É a presença. E Daniel, imbuído da presença, alguém mandou chamá-lo. E é interessante que quando Nitoques vai dizer que há aqui um que pode dar interpretação e manda chamá-lo, o versículo de número 13, que é o tesouro dessa noite. Porque quando Daniel foi introduzido à presença do rei,
Ele pergunta: és tu aquele? Parou tudo. Vocês acham que alguém ia errar, trazer o Daniel errado? O rei já estava nervoso, morrendo de medo. Ninguém conseguiu interpretar. A rainha mãe foi lá e interviu. Você acha que alguém ia pegar o Daniel errado? Parece redundante essa colocação de Beltesazar. Jamais alguém ia errar o Daniel. Mas quando ele pergunta assim, és tu aquele? Eu quero parar no aquele. Porque aquele para nós é pronome demonstrativo. Aquele. Ah, que fulano pegou? Ah, quem é fulano? É aquele. É aquela cadeira. É aquele púlpito. Mas a relação aqui não era de um pronome demonstrativo. És tu aquele? Não. A demonstração aqui, quando ele vai fazer essa pergunta, quando o rei pergunta, és tu aquele? Ele passa dessa conjectura da terceira pessoa. Ele passa dessa conjectura da impessoalidade. O que ele traz ali já é a questão de um pronome absoluto. É uma pergunta. Ele está dizendo assim, você é o mesmo? Você é o mesmo? Há ali uma substantivação daquele pronome. Já não é mais uma demonstração impessoal de alguém. Ele está dizendo, você continua com as mesmas características? Ah, é mistério. E essa é a pergunta que o Senhor faz para mim e para você nessa noite. És tu aquele? Quem é você com o passar dos anos? Quem é você com o passar dos dias? Quem é você quando os olhos de ninguém te veem? És tu aquele mesmo da igreja? És tu aquele mesmo que louva? És tu aquele? O Espírito Santo de Deus sai da conjectura do pronome demonstrativo para mim e para você nessa noite. Ele olha para nós, nos revolve porque habita em nós e pergunta, você permanece com as mesmas características? Ou o tempo te corrompeu? Os anos fizeram você mudar? A universidade, o trabalho, a escola, os amigos, o namoro te fizeram desgringolar. És tu aquele? A pergunta é santa e séria. O que o Senhor traz para mim e para você nessa noite é uma questão de um impasse entre a nossa humanidade e aquilo que Ele tem para nós. Ele olha para mim e para você e diz assim, você permanece com as mesmas características? Quais características, Élica? As características que a palavra diz que nós devemos ter. Santos, separados, ungidos, redimidos, lavados. Como homens e mulheres que habitam no meio de um povo de impuro lábio. Como homens e mulheres que habitam na Babilônia, num período de babilonização. No mundo caótico, na pós-modernidade, um sujeito pós-moderno. Mas homens e mulheres completamente voltados para as coisas do Senhor. Você é aquele. O Espírito Santo de Deus nos coloca nessa hora uma santa revelação. Há na minha frente, na sua frente, um espelho que diz quais foram as características que você perdeu. Quais foram as características que os anos, as dores, as dificuldades, as frustrações levaram do seu coração? És tu aquele? Ou você se deixou corromper com o passar dos anos? Ou você já não é mais quem sonha? Quem busca? Quem ora? Quem adora? Quem espera? És tu aquele? Por que deixou o tempo mudar a sua essência? Por que já não ora mais como orava? Por que já não crê mais como cria? Porque olha para a igreja e já não tem mais expectativas.
o dono da obra permanece de pé. O dono da obra permanece de pé. O general que nunca perdeu uma peleja permanece de pé. Será que você não tem visto? Será que você não está entendendo o mistério que Deus tem feito na sua vida? O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que é tempo de voltar às características. É tempo de voltar à essência. É tempo de voltar a adorar. É tempo de voltar a buscar. É tempo de voltar a crer. É tempo de voltar a sonhar. É tempo de voltar a entender que Deus é poderoso para intervir na sua história. Volte a ser aquele que sonha. Volte a ser aquele que adora. Volte a ser aquele que busca. Volte a ser aquele que jejua. Volte a ser aquele que tem expectativas do futuro. Homens e mulheres andando por um lado e para o outro. Casando e se dando esse casamento como nos tempos de Noé. Parecendo que perderam a expectativa da glória. E acha que pode ver de qualquer maneira, mas Jesus está voltando. Eu vou repetir. Porque eu quero te dar a oportunidade de você entender que esse mistério é profundo. Jesus está voltando. E o que estamos fazendo? Porque estamos prostrados, desanimados, abatidos. Quando Beltesazar pergunta para Daniel: és tu aquele? Há aí uma concepção histórica. Quando ele pergunta, és tu aquele? Ele entra numa conjectura histórica, porque ele não vivenciou aquilo que a mãe vivenciou. Que o seu avô vivenciou. Ele está dizendo, olha, aquilo que eu ouvi falar de você, as características que eu ouvi falar de você, elas permanecem inalteradas. E quais eram as características? Nós sabemos muito bem. Há ali uma característica, acima de tudo, moral. Daniel não se vendeu. Daniel não se corrompeu. Daniel não achou que estar no palácio era infinitamente melhor. E aí você diz, emocionalmente, Daniel tinha todas as premissas para ser alguém chateado com papai. Ora, eu estava no meu povo, na minha família. Eu adorava entre os meus. E ele deixou que eu viesse para cá. Cativo. Escravo nobre, mas era escravo. Vivendo entre os grandes, mas era escravo. Daniel não perpassa ali por um processo de culpabilização. Estou chateado. Deus permitiu que isso tudo acontecesse comigo. Eu estou magoado. E se eu estou magoado, a minha vida, eu vou direcionar. Mas as mágoas não podem nos direcionar. Porque as permissões de Deus têm propósito. As permissões de Deus têm propósito. Eu não sei o que Deus tem permitido você passar. Daniel, nós sabemos, está tácito aqui na palavra. Ele sai da sua terra, ele vai cativo. Há uma ruptura psique-emocional e familiar. Mas ele não tem ruptura com seu Deus. Será que você tem rompido com o seu Deus por causa das frustrações? Anda com a crise de Asaf do Salmo 73. Porque Asaf no Salmo 73 entrou em crise. Porque a Bíblia fala que ele vê a prosperidade dos maus. E ele começa a entrar num conceito de assim, como pode? Parece que os ímpios, aqueles que não adoram ao Senhor, está tudo certo com eles. A sua casa é melhor, a sua família está tudo certo. Parece que não acontece nada e eu estou aqui adorando, servindo ao Senhor e a minha vida está toda complexa. Será que você entrou aqui nessa noite e você está me ouvindo em casa? Eu até esqueço que tem casa, né? E você está com a crise de Asaf? Parece que o Senhor dá tudo para todos e você fica sempre no hiato entre a bênção e a situação. Mas o Senhor te trouxe aqui para resgatar em você a essência, dizer, confia no teu Deus porque Ele continua intervindo na sua história. E no tempo certo Ele vai fazer quem tem que lembrar de você, lembrar, sabe por quê? Porque Ele nunca te esqueceu.
Ele nunca te esqueceu. Você jamais vai ser esquecido pelo Senhor. Os homens podem ter esquecido de Daniel. Só uma lembrou. Os anos tinham passado. Já era um ancião. Mas o Senhor continuava cuidando do seu servo. E ele vai com as suas características, que não eram apenas físicas, quando ele foi para lá. Mas também tinham as características da questão da pessoalidade. A psicologia vai dizer que a personalidade é a parte enrijecida do caráter, né? Eu sou quem sou. Ele poderia ter mudado e ele mudou de roupa, de nome, de cidade, de contexto, mas ele não mudou de essência. Será que tem crente camaleão aqui? Onde está, muda? E alguém olha e vai dizer, fulano é crente? Fulano? Fulano é crente? Daniel é um exemplo para nós de alguém que permanece, apesar das dificuldades. E quando alguém permanece apesar da dificuldade, a característica essencial desse homem e dessa mulher é quem aflora. Não chamaram Daniel à presença do rei porque ele era bonito, até porque a Bíblia fala que a beleza passa. Tudo isso é o quê? Vaidade. Ele não foi chamado por causa da beleza. Ele não foi chamado lá e disse assim, olha, tem alguém no teu reino que é tão inteligente. A inteligência não foi a principal diferenciação. Vai dizer assim, existe alguém no teu reino que o espírito dos deuses é com ele. Ela não sabia a linguagem, mas ela sabia o diferencial de alguém que anda com alguém que pode todas as coisas. O que faz Daniel chegar à presença do rei era a principal qualidade dele, era a qualidade espiritual. Qual é a sua qualidade? Ora, Érica, eu tenho muitas qualidades. Eu sou um sujeito cheio de qualidades. E eu creio nisso, porque Deus te fez com muitas qualidades. Mas o que tem que sobressair quando alguém lembrar de você é a sua qualidade espiritual. Fala com fulano, porque aquele ali é um homem de Deus. Fala com Beltrana, porque aquela ali é uma mulher de Deus. Quando o negócio ficou estreito, não foi sabedoria humana que fez o diferencial, foi a presença. E você? E eu? Qual tem sido o nosso diferencial? Que o nosso diferencial seja a presença. A presença. A presença. Que onde você chegue, a presença chegue na tua frente. A presença. A presença. A presença. Fecha os teus olhos. E a Bíblia vai dizer que Daniel chega e ele responde ao rei. Ora, eu não quero saber dos teus presentes, disso tudo que você falou que ia dar. Versículo de número 17. Os teus presentes ficam com você, mas eu vou revelar para você o escrito na parede. Daniel não queria bens. Daniel queria servir ao Senhor. Fecha os teus olhos. Eu gostaria que você pensasse nessa noite no que você perdeu. O que os anos têm tentado tirar de você? Será que você já perdeu a esperança? És tu aquele? Será que você perdeu o ânimo? És tu aquele? Será que perdeu a alegria? És tu aquele? Será que perdeu o vigor? A alegria de vir para a casa de Deus?
És tu aquele? Perdeu aquele ânimo, aquela intencionalidade de ler a palavra, e você abria e tinha tempo para Deus e ouvia a voz dele? És tu aquele? Ah, eu perdi a expectativa de um futuro melhor e eu estou deixando a vida me levar. És tu aquele? Perdeu a presença. Está andando como Sansão, que achou que tinha presença e a presença já foi. Mas hoje é noite de oportunidade. Hoje é noite de oportunidade. Hoje é noite de oportunidade. Porque essa palavra é uma palavra de renovo. É uma palavra de vigor. É uma palavra de ânimo. É uma palavra de consolo. Deus está dizendo para você: eu permaneço sendo Deus que olho para você e que me lembro de você. És tu aquele? Será que você perdeu a expectativa de algo novo da tua vida da parte do Senhor? És tu aquele? E aquele e aquela que quer voltar a sonhar, que quer voltar a ser, não voltar a ter, porque ter é consequência. Quer voltar a ser alguém mais de Deus. Quer voltar a ser alguém que se importa mais com as coisas do Senhor. Volte a sonhar. Volte a buscar. Volte a adorar. Volte a interagir com o teu Pai. Se precisar, é só chamar. Porque Ele está perto. Porque Ele não te esquece. Porque Ele continua sendo teu Deus. Ele permitiu algumas coisas com Daniel, tantas lutas, tantas situações, mas Ele continua sendo Deus. E Ele é o teu Deus. E se precisar, é só chamar. E eu quero te dar a oportunidade essa hora. Se você entrou aqui e você diz: Érica, eu entrei sem esperança, sem expectativa, sem sonhos, sem projetos. A primeira coisa que você precisa, se você ainda não tem, é de Jesus. Porque Ele é o Deus da esperança. Ele é a esperança. Ele é a esperança da glória. Ele é tudo que nós precisamos. A diferença entre a desilusão de Daniel, a frustração e a permanência foi a presença. E se você entrou aqui, se você nunca fez uma aliança com o Senhor, o Deus de Daniel, o Deus dessa igreja, o Deus que intervém, o Deus que se levanta, o Deus que escreve na parede, o Deus que revela o oculto e o escondido, o Deus que é fiel e que cuida do seu povo. Eu quero te dar oportunidade. E se você quer aceitar Jesus como seu Salvador e que tem uma experiência linda com esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, eu te convido a levantar a sua mão e nós vamos orar por você. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, quer dizer: olha, eu quero conhecer esse Deus tão lindo, esse Deus tão grande, esse Deus tão poderoso, mas que se importa conosco. É esse o nosso Deus. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar nessa hora a levantar a sua mão e nós vamos orar por você. Nós vamos pedir, junto com você, para que a sua vida seja transformada e para Deus escreva uma nova história. Se você quer, eu quero te dar uma oportunidade. Levante sua mão e nós vamos orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Temos uma alma para Jesus nessa noite. Vem aqui, princesa. A princesa que entende, eu gostaria que uma jovem viesse com ela. A princesa que entende que o Deus de Daniel é agora o teu Deus. E Ele continua intervindo no sobrenatural. E eu quero continuar dando oportunidade, se você também quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque se precisar, é só chamar. Porque Ele é Pai. Porque Ele é amoroso. Porque Ele é cuidadoso. Se você quer, eu quero te convidar a levantar a sua mão e nós vamos orar por você. Amém? E eu vou estar orando agora. Qual o seu nome, princesa? Laiane. Laiane é a nossa nova irmã.
Laiane é a nova membro da nossa família. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Seja bem-vinda, Laiane. Olha, por favor, para essa igreja. Essa é a sua nova família. Seja bem-vinda à casa do Pai.